Alimentos termogênicos realmente funcionam? Eu sou Rosângela Alves, especialista em dança e coreógrafa. Eu sou Monique Gomes, profissional de educação física, especialista em fitness. Nós ajudamos mulheres que não gostam de academias a sair do sedentarismo e evoluir em 57 dias. E agora mais um episódio do 10 e 10 para vocês. Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do Que Solta 10 e 10, um programa que traz para você todos os dias conteúdos exclusivos do método Que Solta relacionados a dança, ginástica, terapias e nutrição, que vai ajudar você a se livrar de uma vez por todas do sedentarismo e trazer definitivamente aí para você saúde, motivação, qualidade de vida, disposição e alegria. Hoje tem hora de nutrir com Giovana Escotá. Toda terça-feira, Giovana Escotá está aqui no 10 e 10, no Hora de Nutrir, trazendo alguma dica super bacana aí para você cuidar da sua saúde alimentar, cuidar do seu corpo. Vamos ver se eu consigo trazer. Bom dia, Giovana, tudo bem? Tudo bem, você? Também, tudo certo. Deixa eu ajeitar aqui. Me vê? Me ouve bem? Com certeza você me vê e me ouve? Sim. Então tá ótimo. Hoje nós vamos falar, Giovana, o tema da nossa live de hoje são alimentos termogênicos, né? Para a gente começar essa história, eu que não entendo nada, nossa audiência, o que é aí alimento termogênico? Bom, os alimentos termogênicos são aqueles que apresentam dificuldade para ser digeridos pelo nosso organismo. Estão fazendo com que esse consuma maior quantidade de energia para realizar a nossa digestão. Todos os alimentos são considerados termogênicos, pois todos eles precisam de uma quantidade de energia para serem digeridos. Porém, existem alguns específicos que demandam mais energia ainda para serem digeridos. Tá? As substâncias termogênicas contidas em certos alimentos, nesses alimentos considerados termogênicos, eles têm a capacidade de aumentar a nossa temperatura corporal, acelerando o nosso metabolismo e aumentando a queima de gordura. A termogênese, que é esse processo da digestão dos alimentos termogênicos, é um processo regulado pelo sistema nervoso e as interferências nesse sistema podem ajudar no controle da obesidade e no processo de emagrecimento. Muito bacana. Deve ter vários tipos aí, né, de alimentos termogênicos, mas aí você vai falar para mim aí no finalzinho. O que eu quero saber agora, quais são aí os benefícios ou os principais benefícios aí dos alimentos termogênicos, do consumo desse alimento termogênico? Bom, os principais benefícios são: eles aceleram o metabolismo, eles induzem um maior gasto calórico, eles são energéticos, têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, combatendo os radicais livres. Esses radicais livres, eles aceleram o nosso processo de envelhecimento. Então, ele ajuda nesse processo de envelhecimento. Eles podem auxiliar na nossa digestão, ajudam no controle da obesidade, na prevenção do diabetes do tipo 2, podem melhorar a circulação sanguínea, podem prevenir o câncer de colo e de ovário, auxiliar no tratamento de gripes, podem ajudar a eliminar os gases e eles nos dão mais energia na hora que consumimos, né? Bacana, Chi. Deixa eu só dar um oi aqui para o pessoal que está entrando. Vamos colocar o pessoal aí a par do que está acontecendo aqui no 10 e 10. Galera, toda terça-feira nós temos aqui a Giovana no quadro Hora de Nutrir. Giovana, nutricionista aí, que solta, que vem sempre, todas as terças, trazendo algum conteúdo muito bacana para você aí que quer cuidar da sua saúde. Semana passada nós desenvolvemos um tema bem bacana que está aí
no gravadinho no IGTV. Então, todas as terças-feiras, o conteúdo que a gente deixa aqui para vocês, que a gente comenta aqui, está salvo aí no IGTV para você acompanhar. Sempre são conteúdos super legais, e se você achar que vale a pena você cuidar da saúde daquela pessoa que você gosta, do pai, da mãe, da avó, da irmã, né? Compartilhe aí esse momento com a Giovana, né? Com as pessoas que você gosta. Então, sejam todos muito bem-vindos. Olha, eu gosto muito do trabalho da Giovana, eu já falei isso na live passada, mas eu vou repetir hoje aqui. Eu tenho, assim, um arrepio quando a gente fala de dieta, né? Por conta das milhares de mulheres que já passaram aqui pela Quissol. E quando eu escuto falar de dieta, eu sempre acho essa palavra assim, muito radical, né? Então, sempre achei, Giovana, muito chato essa história de dieta, né? Eu nunca precisei fazer, graças a Deus, nunca precisei fazer dieta, mas eu sempre noto que é sofredor demais para as pessoas que fazem dieta, né? Então, elas se privam de muitas coisas, de coisas que elas gostam, e às vezes se privam de alimentos que nem é bacana você tirar aí da sua rotina, do dia a dia, né? Como a Gi me explicou aí semana passada ou retrasada. Que são as restrições de alguns alimentos. Por exemplo, ela deu um exemplo aí, né, nas semanas anteriores, do carboidrato, né? E aprendi, tá vendo, Gi? Tô falando certinho? Tá ótimo, perfeito. Então, e ela deu um exemplo do carboidrato, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas eu gosto sempre de reforçar, porque é uma coisa que a gente pega toda semana alguém falando que está fazendo dieta. E pior, né? Dietas aí, às vezes, que não fazem bem para a saúde. Essas dietas que estão na moda. Tá chegando aqui para mim que está fazendo uns barulhos estranhos, uns estouros. O que será? Não sei. Vamos avaliar. Ouvi agora só, não tinha ouvido ainda. Não estou ouvindo. Já passou, Vamos tentar seguir. Vamos tentar seguir. E aí a Giovana explicou aí para a nossa audiência, explicou aqui para a Rosângela, por exemplo, essas dietas que você não consome carboidrato, né? Então, é uma dieta momentânea, porque quem é que vai passar a vida inteira sem comer carboidrato, né, Gi? Vira aquele tal efeito sanfona que você passou para a gente lá na live anterior. E aí, o que a gente costuma falar aqui para as nossas alunas, pelas orientações da Giovana, né, da tão diferença que é quando você fica livre das dietas e parte realmente para uma reeducação alimentar, né, onde você aprende a se alimentar, né, consome todos os grupos de alimentos, inclusive o carboidrato, né? Só que aí você aprende a comer o carboidrato, né? Onde você monta aquele prato bonito, né, saudável, balanceado, e aonde até o carboidrato está incluso ali, né? Só que aí tem uma questão onde a gente diminui, Giovana, veja se é isso, diminui os alimentos prejudiciais, vamos assim dizer, e a gente aumenta os alimentos que trazem aí mais benefícios para a nossa saúde. Então, esse é o bacana, né, da gente aprender a comer, porque aí a gente pode comer de tudo para o resto da vida, né, sem ficar com aquela dor, sem ser aquele martírio. Que eu vejo, né, algumas alunas, porque
comecei a dieta, vou começar a dieta segunda-feira, né? Então, eu gosto sempre de falar isso, porque é uma forma muito bacana de se ver o resultado e quem fez isso, nós temos provas de quem fez isso, está hoje muito bem com o corpo que sonhou, com a saúde que sonhou, e é o seguinte, é uma coisa que a pessoa consegue manter. É isso, né, Gi? Exatamente isso, é criar um hábito em que você sabe comer saudável, você aprende a fazer escolhas dos alimentos, mas não se restringe. Você também sabe comer os alimentos errados, a hora de comer, a quantidade que deve ser comido, sem atrapalhar na sua reeducação alimentar, sem atrapalhar no seu processo de emagrecimento e tendo uma mente saudável, porque essas dietas restritas, elas causam uma perturbação mental em que você não pode comer nada, em que você não pode sair da dieta, que você tem que fazer isso, isso e isso. Isso causa uma perturbação, isso causa uma ansiedade, e isso é um dos principais fatores em que as pessoas não conseguem manter um plano alimentar adequado. Por conta de tantas restrições, a gente não consegue mesmo. É impossível, gente, pelo amor de Deus, né? Eu jamais entraria numa dessa, porque eu acho que a gente não precisa se privar. Se a gente tem uma saída, para que eu vou, né, me privar aí de alimentos que a gente gosta, ou de pelo menos uma vez na semana a gente dá aquela enfiadinha no pé na jaca, né? Giovana, que nem você fala aí, né, com controle, para a gente não perder tudo aquilo que a gente fez na semana, mas é muito bacana e eu fico muito feliz pelos resultados do trabalho da Giovana com as alunas e com as pessoas aí que realmente acordaram, né, e estão tendo resultado com essa nova aí forma de cuidar da saúde, de trazer aí uma dieta diferente, uma reeducação alimentar para a saúde. Bom, vamos voltar lá, Giovana, para o tema de hoje, que são alimentos termogênicos. Falamos dos benefícios, né? Sim, e agora, a próxima pergunta é: esses alimentos, muitas pessoas falam que serve para emagrecer, né? Ele realmente funciona para emagrecimento? Então, há diversos alimentos que prometem esse emagrecimento rápido, né? Portanto, a gente sabe que nenhum alimento atua sozinho. Então, é necessário destacar que não é apenas os alimentos termogênicos que vão proporcionar o emagrecimento, e sim uma combinação de tudo, de uma alimentação balanceada, a prática de exercícios físicos e o consumo dos alimentos termogênicos. Eles podem sim e são benéficos para o processo de emagrecimento, mas eles não atuam sozinhos. Não adianta você consumir os alimentos termogênicos e ficar sentado em casa esperando o emagrecimento. Nada que você consumir vai promover esse emagrecimento isolado. Então, eles são sim benéficos, eles ajudam sim no processo de emagrecimento, mas tudo quando está relacionado com uma boa alimentação e uma boa prática de atividade física. Então, Gi, esse conjunto aí, né? Uma reeducação alimentar, a prática da atividade física e o consumo desses alimentos, os três, sim, desde que juntos, pode, então, entrar aí num processo de emagrecimento, cujo fator aí é satisfatório. Isso, não adianta sair comendo um pacote de produto termogênico, de alimento termogênico, falar, beleza, estou aqui no processo de emagrecimento. É isso, né? Tá. Termogênico. Elimina a gordura corporal? Não. Nenhum alimento, nenhum exercício físico isolado promove a perda de gordura corporal localizada. Então, como que funciona? Esses alimentos, sozinhos, eles aumentam de 5% a 10% apenas o gasto calórico a mais. Então, se você consumir só eles não vão fazer esse processo de emagrecimento, eles não vão fazer essa perda de gordura. O alimento termogênico, ele funciona para aumentar a nossa atividade metabólica.
e não para queimar gordura. Então, o que vai acontecer? Você vai consumir o alimento termogênico, ele vai te dar mais disposição, ele vai gastar mais energia, para então você ter mais disposição para fazer o exercício físico, que aí sim promoverá a perda de gordura corporal. E não o alimento termogênico que promoverá a perda de gordura corporal. Ele induz você a fazer mais atividade física, mais atividade metabólica, no caso, né? E aí, com essa consequência, você tem uma maior perda de gordura corporal. Mas ele em si não perde a gordura, não queima a gordura. Eu entendi. O Gi, ele funciona, ele te dá mais disposição, é isso? Sim, ele dá mais disposição, porque como ele atua no nosso sistema nervoso, então ele te dá mais disposição, ele deixa seu corpo num estado mais alerta, então você tem mais disposição, você tem mais concentração, você tem mais energia para ser consumida, sendo consumida, né? Então você consegue sim ter mais disposição, mais foco, mais concentração. Por isso que os brasileiros consomem o café após o almoço. Porque quando a gente come, o brasileiro tem o costume de fazer a principal refeição como o almoço, né? Então a gente costuma comer bastante. Quando a gente come muito, o nosso sangue ele se concentra no nosso estômago para fazer a digestão. Então por isso que dá essa sensação de cansaço, de preguiça. Então quando você consome o café, você ativa o seu sistema nervoso e você fica mais atento. Mas um ponto interessante também que eu queria falar é que muitos dos brasileiros não sabem é que o café ele não pode ser consumido logo após o almoço. Ele deve ser esperado em torno de 30 a 40 minutos para ser consumido, porque ele inibe a absorção do ferro. Então, esse consumo do café logo após o almoço pode inibir essa absorção do ferro, pode causar uma anemia, se consumido muito frequentemente. Então, é necessário esperar de 30 a 40 minutos aí para consumir o café. Gente, tá vendo? Eu vivo aprendendo nesses momentos com a Giovana. Giovana, olha só, eu tomo café todos os dias, seguidamente ao almoço. E eu não sabia disso. Quer dizer, então, destruo tudo aquilo, por exemplo, que eu consumi de saudável para o meu organismo, vamos assim dizer, né? No almoço, na alimentação saudável que eu fiz. Tomando café, só o ferro ou tudo? Só o ferro. O café é estritamente com o ferro. E aí, como não absorve o ferro tem a vitamina C, então tá tudo ali meio interligado, mas o café mesmo inibe a absorção do ferro. Agora me dá um exemplo de alimento com ferro. Com ferro, principalmente carne. Carne vermelha tem ferro, folhas verdes tem ferro, verdes escuras tem ferro. Nossa! Então a gente tá salada, uma carne vermelha, um monte de legumes, arroz, feijão, perfeito. Vai lá e toma um café. Olha, toda a minha alimentação saudável indo pro lixo. É confuso, Nossa, sério mesmo? Né? O café e um copo de café não vai inibir toda a absorção do ferro. Se você consumir uma proteína grande, muitas folhas, lógico que você vai ter o ferro para absorver, mas não vai ser totalmente absorvido como deveria. Nossa, Giovana, mas você vê, essa é uma informação muito importante, porque é um hábito, né, de muitas pessoas, não só meu aí, a prática aí do cafezinho depois do almoço, né? Na sequência, quer dizer, você terminou ali de almoçar e o cafezinho, por favor, a sobremesa. Chamando... Esse é o café. Exatamente. Eu tenho certeza aí que muita gente não sabe disso. E olha, né, às vezes você acha que você tá lá, né, como eu, por exemplo, até um minuto atrás, né? Eu gosto muito, todo o meu almoço, eu consumo muita salada, né? A Giovana citou aí as folhas verdes escuras. Eu consumo muita salada no meu almoço e a carne também, né? De um modo geral, é sempre cozida ou assada ou grelhadinha, mas todo almoço, né? E em seguida vai o meu café lá, que rouba, se não tudo, uma boa parte
da alimentação que eu tô achando aí, ó, que tá em cima. É complicado. Muita gente não sabe. Esse é o grande problema, né? Gente, vocês estão percebendo a importância de a gente ter um profissional, né, para cuidar aí da nossa reeducação alimentar, para cuidar do que a gente come, né, para fazer aquele cardápio, né, bacana, onde ela vai falar o que pode, onde ela vai ensinar para você o que não pode. Isso aqui que a gente está pegando com a Giovana são grãozinhos, né, de areia em cima do trabalho que a Giovana desenvolve aí com aquelas pessoas que se propõem a realmente cuidar da saúde, tá? Eu falo isso porque nós temos alunas, eu tenho pessoas da minha família que faz aí o trabalho com a Giovana, cujo resultado é fantástico. E olha só quanto aprendizado, né? Então a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa legal. A gente acha, eu até minutos atrás achava que a minha alimentação era super rica no almoço e um detalhezinho mínimo aí estragou o que eu achei que estava 100%. Ele não está 100%, né, Gi? Eu posso deixar ele ficar 100%, né? Exatamente. Bacana, muito legal. Eu curti essa dica. Jamais café na sequência do almoço. Gostei. De 20 a 30 minutos aí para dar uma baixada, para dar uma absorvida, aí pode consumir o seu café sem problemas. Esse é o tempo, Giovana, normalmente que o nosso organismo leva para absorver os nutrientes aí de uma refeição? Ou Então, não? depende Uns da mais. quantidade que você come, né? Do Tá. seu processo de digestão, então cada um é cada um, dependendo se tem alguma patologia gastrointestinal, refluxo, pouca produção de ácido. Então, Tá. mas para uma digestão completa, em torno de 1 hora aí. Mas depois de uns 30, 40 minutos, o café já pode ser consumido, que aí não interfere mais com o ferro. Nossa, que bacana. Eu achei que demorava muito mais. Então, até em 1 hora aí, o que a gente precisava absorver de nutrientes já. Já Então, foi é muito absorvido. importante realmente o que a gente consome depois, aliás, nesse período de 1 hora, né? Para não atrapalhar aí a absorção dos nutrientes. Poxa, muito bacana, gostei. Falamos aí, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui, Giovana. De eliminar a gordura corporal, já falamos, né? Acho que eu estou na quinta pergunta. Existe algum tipo de malefício ou contraindicação no Existe, consumo desses alimentos termogênicos? existe sim, sempre no excesso, tá? O consumo nas quantidades adequadas não vai gerar nenhum malefício. O excesso pode gerar um malefício, como dor de cabeça, tonturas, insônias, problemas gastrointestinais. Então, para quem já tem um problema de refluxo, um pouco de azia, esses alimentos termogênicos podem piorar os sintomas. Então, a recomendação é sempre não exagerar, manter na recomendação de cada alimento, de cada suplemento, e vai ficar tudo bem. Contraindicado, hipertensos e cardíacos devem tomar muito cuidado no consumo desses alimentos. Pessoas que têm problemas com hipertiroidismo ou gestantes, não é indicado o consumo desses alimentos, tá? Porque quem tem hipertiroidismo já tem uma hiperfunção do metabolismo. Então, se você consumir um alimento que vai aumentar essa funcionalidade, você pode ter alguma causa. E de gestantes, por conta da gestação mesmo, não é indicado o consumo de alimentos termogênicos. Tá, Giovana, para eu entender melhor aí, fazer uma pergunta. Quais as melhores opções desses alimentos? Ou quais são esses alimentos? Ou os mais conhecidos? Vamos lá, então, temos uma vasta lista. Tá, Primeiramente, pode ser colocado em frutas, pode ser colocado no leite, em forma de chá, consumida
tem gente que consome pura, né, dilui na água. Eu mesma não acho palatável, mas tem gente que consome. Gengibre. Gengibre pode ser feito em sucos, pode ser cortado em lascas, pode colocar no meio da salada. Pimenta vermelha como tempero, ou antes ou depois, qualquer tipo de pimenta, ela é termogênica, tá? O café, como a gente já disse, o café, ele tem a cafeína, então ele é termogênico. O cacau, mas apenas o cacau acima de 70% cacau, tá? Então, chocolates acima de 70% cacau e cacau em pó acima de 70% são termogênicos. Uma boa opção aí para quem não gosta de consumir o café é na hora de coar, colocar uma colher de café, uma colher de cacau e uma colher de canela. Você potencializa essa ação termogênica e diminui o gosto amargo do café, né? Às vezes as pessoas não precisam nem adoçar o café, porque o cacau já é um pouco adocicado, a canela também quebra o gosto, então são algumas opções aí também para quem quer diminuir o açúcar no café, né? Pode Temos repetir, Giovana? claro, Cacau. cacau, canela e café. Na hora de coar, você adiciona, são duas de café, uma de cacau, uma de canela. E aí você coa, ele já fica com um sabor muito mais suave, tá? Temos também o Giovana, guaraná. vou só interromper um pouquinho. Galera, estou vendo que tem perguntas aqui. Façam perguntas. Nós vamos estar respondendo essas perguntas no finalzinho da live. Não vão embora, fica aí. Quem tiver alguma dúvida pode deixar e a gente responde no finalzinho aqui da live. Tá bom? Pode continuar, Giovana. Temos também o guaraná, então guaraná ou em pó ou em cápsula. Ele tem também esse poder da cafeína, então ele é estimulante. Chá verde, chá de hibisco, chá mate, chá preto. Esses chás são todos estimulantes também, mais fáceis de ser consumido pelo sabor. Temos o goji berry. O goji berry ele é muito legal porque ele tem carotenoides também, então ele tem essa ação antioxidante para prevenir esse envelhecimento precoce. Então, ele, além de ser estimulante, ele também é um ótimo preventor do envelhecimento precoce. Além disso, também, por ser antioxidante, ele ajuda na celulite, que é um processo inflamatório. Então, vários pontos aí. Temos o vinagre de maçã para temperar saladas, para colocar em sucos. Tem gente que consome puro, do jeito que você quiser. Água gelada, principalmente a gelada, é muito legal porque ao consumir a água gelada a gente altera a temperatura do corpo, então ele gasta energia para voltar para a temperatura normal. Aveia, quinoa, grãos integrais, por serem integrais, eles têm mais fibra e demoram mais, exigem mais do nosso estômago para ser digerido, então consomem mais energias. E também alimentos com ômega 3, como atum, sardinha, salmão e também as oleaginosas. Eles são bem legais, aumentam o metabolismo, melhora a retenção de líquido, facilita a comunicação entre as células ali, então são todos muito benéficos. Tá, Giovana, vamos lá, deixa eu tirar algumas dúvidas. Você falou aí oleaginosas, né? Para quem não sabe o que é, são o quê? Castanhas? Castanhas, nozes, todos os tipos de sementes, semente de linhaça, quinoa, semente de chia, todas essas são consideradas oleaginosas. Tá. E aí, você tinha falado aí que lá na pergunta anterior, que alguns esses alimentos, né, termogênicos, às vezes aí eles não são bem-vindos para pessoas que têm algum tipo de problema. Isso. Né? E fazendo uma relação aí, né, para consumo antes de uma atividade física. Você indicaria isso antes de uma atividade física, né? Consumir o produto antes de uma atividade física. Mas assim, todo mundo pode fazer esse consumo ou ninguém pode fazer esse consumo, ou nós temos que tomar cuidado com essas pessoas que não podem consumir esses produtos. Não sei se ficou clara a pergunta. Não, entendi. Então, quem tem que tomar cuidado são essas pessoas. Cardíacos, hipertensos, então tem que tomar cuidado.
Pessoas com problemas de hipertiroidismo não podem consumir. O resto da população podem consumir dentro das recomendações, não passar das recomendações, tomar cuidado com os horários, porque pode causar insônia, mas são sim ideais para serem consumidos antes da atividade física, pois aí sim vai aumentar a atividade metabólica. Ah, entendi. Então é bacana. Estou fazendo essa pergunta porque eu vejo muitas alunas, né? Exatamente trazendo o potinho das oleaginosas, por exemplo, para consumir antes. Existe um período certo de consumo antes da atividade física? Em torno de 30 a 40 minutos, dependendo se for líquido, e de 40 a 60 minutos se for sólido, porque aí é o tempo necessário para o estômago digerir e absorver essas propriedades termogênicas. Ah, então não adianta, por exemplo... Então, Giovana, não adianta, por exemplo, né? Ela veio aqui para fazer uma hora de aula, né? Por exemplo, e chegar aqui 5 minutos antes da aula e mandar ver nas oleaginosas? O que vai acontecer é o seguinte: durante a atividade física, esses alimentos termogênicos eles vão estar sendo absorvidos. Então, o ideal seria antes, para enquanto você está estimulando o seu corpo, você também estar gastando mais energia. Mas, quando você consome muito em cima da hora, também vai ter a ação do termogênico. O problema é que ele vai ser mais curto, porque assim que você terminar a atividade física, ele também não vai ter um efeito tão duradouro como se você tivesse consumido o tempo necessário antes. Sensacional, Giovana. As dicas são riquíssimas, riquíssimas. E eu vou salientar mais uma vez aí a importância de você ter um acompanhamento, né, de uma pessoa que entende. Porque, olha só, uma coisa muito comum que a gente vê. Então, a gente acha que a gente está fazendo certo. E essas pequenas dicas, elas são valiosíssimas para que a gente chegue no resultado efetivo daquilo que a gente busca, né? Então, olha, eu peguei, além de muitas outras aí, mas eu vou enumerar 2 dicas que a Giovana deu aqui hoje nessa live, e eu aconselho você que está aí assistindo a compartilhar, salvar essa live para você assistir novamente, porque tem muitas pessoas, e eu falo são muitas pessoas mesmo, né, que logo após o almoço aí toma um cafezinho, assim como eu tomava até ontem. A partir de hoje eu não tomo mais, né? Então, se você assistir a live, para quem está entrando agora aí, vai entender o momento certo de você tomar aquele cafezinho que cai tão bem aí após o almoço. E olha só uma coisa que eu vejo acontecer muito, né? Mal não vai fazer, mas não vai ter aí o efeito bacana, né? Uhum. Que a pessoa tá achando que, foi lá, gastou um dinheirão nas oleaginosas, porque elas não são baratas, né? E tá fazendo o consumo em momento errado. Se você tivesse com uma orientação nutricional, né, de uma pessoa te orientando a esses pequenos detalhes que você não fica buscando de boca a boca. As pessoas fazem muito errado, Giovana, por conta disso. Essas informações boca a boca, elas nunca chegam de uma forma 100% legítima, né? E é aí onde as pessoas pecam, onde as pessoas não têm resultados, né? Onde as pessoas acham que, não, para mim não adianta. É meu organismo, né, que é lento, meu organismo que é isso, meu organismo que é aquilo. Por quê? Não está fazendo como manda o figurino, não está fazendo com a ajuda do profissional. E assim como eu vejo muito acontecer no caso da nutrição, né? Por isso que as pessoas às vezes não têm o resultado esperado, eu vejo acontecer na parte da atividade física, né? Uhum. Porque hoje está muito fácil, as pessoas vão aí no YouTube, no Google, e acaba achando que ali ela tem a orientação para ela resolver a vida dela.
Enquanto isso não é verdade. Ali, o profissional, ele vai deixar uma dicasinha, né? Exato. Óbvio, gente, isso é normal. Isso é normal, né? O profissional, ele vai deixar uma dica ali de conhecimento. Não tem como. E outra, cada caso é um caso, seja para atividade física, seja para a parte nutricional. O que é bom para você que está aí me ouvindo pode não ser bom para mim. Exatamente. Não é, Giovana? Então, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. E a orientação nesses mínimos detalhes, ela é fundamental para que você tenha aí o resultado esperado. É simples assim, né, Giovana? É. Bom, acho que eu entendi hoje perfeitamente. Agora, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para te perguntar. Vamos fazer assim. Eu tenho sim. Eu tenho mais uma pergunta que chegou para mim há um tempo e eu vou aproveitar e fazer ela aqui para você. Alimentos termogênicos aumentam a temperatura do corpo, reduzindo o apetite. Foi assim que chegou para mim, tá? Então aí você vai me contar se é verdade. A ação desses alimentos transforma a gordura em energia? Bom, vamos lá. Uma de cada vez. Tá. Primeiro, a redução da fome. Não é que reduz a fome, ele reduz a percepção da fome. Então, por aumentar a temperatura corporal e por aumentar a atividade metabólica, é sim provável que diminua a sua percepção de fome. Tem gente que, se consome um suplemento de cafeína, que costuma ser mais forte, pode sentir até enjoo. Porque o metabolismo ele está ali custando para digerir aquele suplemento e o estômago ele fica cheio de ácido. Isso não é ruim, contanto que você consuma nas quantidades indicadas. Então, é sim normal ter uma menor percepção de fome enquanto esses alimentos estão agindo no nosso organismo. Tá? E sobre a segunda parte da queima de gordura. Como eu disse, ele não queima gordura sozinho. Ele aumenta a nossa atividade metabólica, ele aumenta a nossa energia, a nossa disposição, e com a prática do exercício físico, aí sim tem a queima da gordura corporal. Mas o suplemento, o termogênico sozinho, não gera queima de gordura corporal. Ai, gente, está respondida essa pergunta que chegou para mim aí. Giovana, vamos ver se tem alguma perguntinha aí da nossa audiência. Deixa eu ver, me ajuda a ler aí, sem óculos. Ó, achei uma aqui, ó. O café retarda o sono, realmente consumir até às 5 horas? Sim, o café retarda o sono, sim. O café, a cafeína em si, ela tem o mesmo poder de ligar nos mesmos receptores do sono. Então, o que acontece quando a gente consome o café, a cafeína, o suplemento? Então, a gente tem um receptor do sono aqui, a cafeína vem e se liga nele. Então, não é o sono que está ligado, é a cafeína. Então, ela muda o funcionamento, então você não tem mais a percepção do sono, porém, o que acontece é que quando esse suplemento, essa cafeína, ela sai do nosso corpo, porque ela tem um limite ali, né? Ela não dura para o resto da nossa vida, o sono ele pode ser duplicado, tá? Então, realmente, até às 5, 6, dependendo da quantidade de café que você já está acostumado a tomar, porque ele pode sim causar insônia, tá? Giovana, isso independe do horário que a pessoa vai dormir? Uma pessoa que vai dormir lá para meia-noite, 1 hora, ainda essa interferência de tempo, você acha que faz algum sentido? Ainda é até às 5 horas, porque começa a escurecer, a gente tem a liberação do hormônio do sono, né? Então, se a gente está consumindo café, ele começa a brigar com o hormônio do sono e você vai sim, pode até gerar uma insônia constante, né? Um problema constante de insônia aí, porque eles vão ficar brigando entre si. Então, o ideal é até às 5, às 6, independente do horário que você dorme, independente do horário que você acorda. Ah, legal. E pode causar, porque às vezes
tem a insônia, que é aquele fato de não conseguir dormir, e tem aquele sono, não sono tranquilo. Você acha que pode ser também interferência do café? Aquele sono onde você dorme, acorda, não tem nada a ver? Não, pode sim, porque como você não deixa o seu metabolismo baixar a atividade, você pode ter contrações musculares, espasmos, né? Então aí você acorda assustado, você acorda se mexendo, chutando ar. Isso sim pode ser efeito dos suplementos termogênicos, né? Dos alimentos termogênicos. Olha que interessante, bacana, não sabia. Será que tem mais alguma perguntinha aí? Eu tenho mais uma aqui, que está chegando para mim. Respondida, muito obrigada. Galera que entrou aí, sejam muito bem-vindos. Acho que aqui na live só essa pergunta, né, Giovana? Acho que sim. Sim, eu tenho mais uma pergunta para te fazer e a gente finalizar aqui. Alimentos termogênicos. A pergunta é, faz bem para a mente? Tem a ver aí com ajudar a manter foco e concentração? Olha, sim, como ele atua no nosso sistema nervoso, ele aumenta a nossa atividade cerebral, ele pode sim ser um auxiliar para aumentar a concentração, aumentar a nossa atividade cerebral, nos manter mais focado no que a gente está fazendo naquele momento. Então, ele pode sim ser um auxiliar, um aliado nesse processo aí de concentração, de foco naquele momento, né? Tá. Mais alguma perguntinha? Tenho alunas que tomam chá de canela, comem gengibre para acelerar. Isso é correto? Olha, dependendo da quantidade. Tudo deve ser dosado na quantidade correta. Mas não vai ser prejudicial. Porque esses alimentos, ele tem sim uma atividade termogênica, né? Mas para ser prejudicial, você deve consumir uma quantidade muito grande, o que não é muito viável na questão da canela e do gengibre, né? Ninguém consegue comer grandes quantidades de gengibre aí antes de fazer um exercício físico para chegar a ser prejudicial. Então, pode ser correto sim, só tomando cuidado nas quantidades e na frequência que se consome esse alimento. Tá. Você falou goji berry, é isso? Isso. Goji berry é aquela sementinha vermelha ou eu estou errada? Uma frutinha vermelha bem pequenininha assim. Tá. Tem um nome esquisito aqui. Vamos ver. Eu vi alguma coisa aqui. Esse aqui não é o meat burn? Deve Termogênico ser. para acelerar o metabolismo? Isso. Olha, eu não conheço o suplemento, não sei do que ele é composto, mas pelo nome, ele me parece sim para acelerar o metabolismo, me parece ser um termogênico sim. Assim como a cafeína, suplementos de cafeína, que tem um nome de marca diferente, provavelmente esses compostos termogênicos dentro de uma cápsula. Então, ele serve sim para acelerar o metabolismo. Ah, então tem isso através esses alimentos que você falou. Então ele pode ser consumido in natura e existem cápsulas também, né? Isso? Isso, existem suplementos, né? Que a gente chama. Então, são Suplementos, né? cápsulas de cafeína, podem ter taurina, mas aí, normalmente, o único que eu conheço que são de alimentos naturais é a cafeína e do pó de guaraná. O resto, normalmente, são de industrializados, né? De processados. Então, a taurina, existem alguns suplementos que atuam também como... como eu posso falar isso? Eu não queria falar como anabolizante, mas ele tem uma função parecida ali para aumentar também, além da atividade metabólica, o crescimento muscular. Então, esses aí também existem, mas sempre priorizamos o alimento, né? Muito legal, Giovana. Olha, muito feliz por esse momento com você, sempre muito enriquecedor para mim e eu tenho certeza aí para a nossa audiência. Muito obrigada mais uma vez aí por estar com a gente, dividindo o seu conhecimento aqui no Hora de Nutrir. Para encerrar,
Você gostaria de falar alguma coisa? Faltou eu perguntar alguma coisa? Acho que só para fechar, assim, um recado geral para todo mundo, é que o uso de suplementos termogênicos com o objetivo de emagrecer, ele deve ser sempre aliado à dieta balanceada e o uso e a prática de exercício físico. E esses alimentos, eles não têm uma ação imediata. Então, não vai ser 1 ou 2 dias que você consumir que vai promover, de fato, o emagrecimento. Então, é necessário um consumo habitual e sempre buscar metas realistas, né, ao nosso corpo, ao nosso momento, sempre deixando a nossa mente saudável para a gente não entrar nesse ciclo vicioso aí e não sair prejudicados. Bacana, Gi. Olha, galera, eu entendi aí, né, durante esses anos de solta, e a Giovana vem aí a complementar, né, esse momento, né, de que solta aí, que a saúde do nosso corpo, eu acho que ele começa pela educação da nossa mente, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que tudo tem que estar muito bacana aqui, né, Giovana, na nossa cabeça, para que a gente consiga tudo que a gente for fazer aí, que seja com resultado bacana, que ele seja com excelência, que ele seja com sucesso, né? Então, estamos aqui, né, com a Giovana, com toda a nossa equipe, inclusive de terapeutas aí, para ajudar você, né, a seguir em frente e conseguir aí, né, ter uma vida saudável através da atividade física, através de todo o conhecimento da Giovana aí na parte da nutrição, através das nossas especialistas terapeutas. Eu acho que é um combo completo aí para ajudar você a sair do sedentarismo, a ter uma vida saudável. É isso, Giovana? É exatamente isso. Para a gente fechar, então, vou fechar aqui com uma frase. Exercício físico e uma boa alimentação é o seu melhor plano de saúde. Certo? Exatamente. Obrigada, Giovana. Nos vemos, então, na próxima terça-feira, no Hora de Nutrir, aqui no 10 e 10. Um grande beijo. Se você gostou, não esqueça de compartilhar aí a live, clicando no aviãozinho. E eu e Giovana, na próxima terça-feira, esperamos por você. Até mais. Se você gostou, se joga e vem que solta. Tchau, tchau, Gi. Tchau.